Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Pai, porque nós reconhecemos que tudo que é bom que nós temos vem do Senhor, Pai de amor e de bondade. Recebe nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso pedido, Pai. Usa esse tempo, usa, Senhor Deus, toda essa tecnologia para que muitas pessoas sejam abençoadas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos vocês que têm nos acompanhado e continuamos pedindo que vocês se inscrevam para que o nosso canal possa ser reconhecido. E quando terminar, o gostei ou não gostei. Nós pedimos a Deus que vocês gostem e sejam abençoados. Estamos caminhando no estudo do Antigo Testamento. Começamos em Gênesis. Quem quer acompanhar, quer conhecer tudo, começa lá em Gênesis. E já estamos nos profetas menores. É o último grupo dos livros do Antigo Testamento. Os profetas menores. Vamos lembrar? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sem olhar. Eu agora também precisaria de uma colinha, né? Muito bem. O profeta de hoje chama-se Abacuque. Esse nome quer dizer o que abraça. O que abraça. Abacuque, o que abraça. Ele é um profeta menor, porque o escrito dele é pequeno, são três capítulos apenas, e provavelmente ele foi um levita e cantor. Os levitas tomavam conta do culto, e parte do livro dele fez depois parte do culto dos judeus. Então, ele devia ser um levita e um cantor e compositor. Ele viveu no tempo dos reis Josias, Jeoacás, Jeoaquim, reis do sul, reis de Judá. Ele foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel. E eu chego à conclusão que contemporâneo também de Ezequiel, que estava na Babilônia, e de o Jeremias, o Ezequiel e Daniel, que estavam todos no mesmo tempo, final do reino de Judá. Muito bem. O versículo-chave deste livro é muito conhecido, é muito pregado, e ele é considerado o início da Reforma Protestante. Aquele versículo que diz assim: o justo viverá pela sua fé. O livro de Abacuque tem 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai fazer a profecia da invasão dos caldeus, da Babilônia, que eles iriam invadir Jerusalém, invadir Judá. No segundo capítulo, ele prediz a sentença dos caldeus, o que vai acontecer com os caldeus. E no terceiro capítulo, ele faz um salmo, uma poesia, um hino de louvor e adoração a Deus. Ele vive no tempo que está o reino da Assíria, já está em colapso, está em decadência. Já havia levado Israel para a Síria, mas agora esse reino está em decadência. Mas ainda está no tempo que Jerusalém não foi ainda invadida e conquistada por Nabucodonosor. Então está nesse tempo aí que Abacuque está cantor, levita e usado como profeta de Deus também. Ele viveu no tempo, ele viu o final do reinado de Josias. Josias foi um bom rei, andou nos caminhos de Davi. No tempo de Josias, houve um avivamento. E Josias morre por uma teimosia dele,
ele morre numa batalha do Egito, se juntando aos assírios contra a Babilônia. E Josias morre nesta batalha. No tempo dele houve um avivamento. Agora, 30 anos depois, a situação de Judá estava péssima novamente. Eles se esqueceram do avivamento, das verdades da lei que eles tinham voltado a cumprir. Tem um texto que diz que Josias obrigava o povo a obedecer à lei. Só que Josias morreu e o povo começou a desobedecer. E ele vive então no tempo do filho de Josias, Jeoacás, 30 anos depois daquele avivamento em Judá. Então havia uma ameaça internacional. Era o Egito, era a Síria, era a Babilônia e uma crescente deterioração moral e espiritual em Judá. Esqueceram da lei de Deus. Então o profeta, eu estava estudando e pensando, é como os pastores hoje. O pastor que pastoreia o seu rebanho, ele sofre com o sofrimento do rebanho, com a desobediência do rebanho, com as atribulações que o rebanho passa, os seus fiéis. Então o profeta, ele estava vendo a situação de Judá e ele sofre com isso. Abacuque sofre. O livro dele é um livro diferente, ele não fala com o povo, como Jeremias falava com o povo, como Amós falava com o povo. Ele fala com Deus. É um diálogo com Deus, é um questionamento com Deus, porque o povo estava corrompido, o povo na teimosia, no abandono da lei, e eles não queriam nada com a vida espiritual. E Abacuque sofre com isso, porque ele vê que o povo precisa se voltar para Deus. Então, o capítulo 1 começa com uma queixa. É a primeira queixa de Abacuque. Para quem que ele se queixa? Para Deus. Ele está desiludido porque ele não entende. O Judá está no pecado, na corrupção, na violência, na mentira. E parece que Deus não está ligando. Ele fala assim, como que Deus tolera essa injustiça, esse abandono da espiritualidade? Será que Deus não se importa mais? Judá está numa iniquidade, é violência, maldade, é injustiça, brigas, lutas, a lei esquecida. O Senhor não se importa? O Senhor não me escuta? E eu fico sofrendo, me faz sofrer. E ele, quando ele questiona Deus, Deus responde. É a primeira resposta de Deus, a resposta para a primeira queixa. Em vez de prometer socorro, em vez de prometer que ele vai tomar uma atitude com o povo dele, ele anuncia para Abacuque que ele vai trazer uma nação inimiga, uma nação amarga, impetuosa, cruel, chamada Babilônia. Ele vai trazer esta nação, este povo, para castigar o povo dele, o povo de Judá. Esses babilônios se apossam de tudo, têm as leis próprias, os seus cavalos são ligeiros, parecem ligeiros como leopardos, ferozes como lobos, os cavaleiros voam como águias, tomam as fortalezas, escarnecem dos reis, dos príncipes. Mas Deus diz assim, mas o poder deles é como o vento, vai passar. E eles, o Deus deles é o poder. E essa nação eu vou trazer para castigar, para punir o meu povo. Aí o Abacuque não entende. Como? Então ele faz a segunda queixa. Como o Senhor, que é um Deus puro, santo, que tem um caráter maravilhoso, vai trazer um povo que é pior que o nosso povo para punir o nosso povo? Eu não estou entendendo. Como o Senhor pode ficar calado? E como eu posso ficar calado vendo essa injustiça? Eles matam, devoram tudo. E o Senhor vai trazê-los para
castigar o nosso povo? Os babilônios, eles pegavam os que eles cativavam, eles invadiam, eles conquistavam, eles levavam em redes como peixes, com anzol. Acharam depois baixos relevos contando essas sagas dos babilônios, a maldade dele. E eles adoravam o quê? As redes e os anzóis, porque eram instrumentos que davam sucesso para eles. Então, era um povo pagão, idólatra, e Deus estava trazendo para castigar o seu próprio povo. E ele fala assim, eles vão continuar matando os povos, o Senhor vai deixar? Aí no capítulo 2, vem a resposta de Deus, a segunda queixa de Abacuque. Ele está angustiado, ele está perguntando, mas o que ele resolve? Ele resolve subir na torre e ficar vigiando, na torre de vigia, na fortaleza. E ele decide, eu vou ficar pacientemente esperando. Deus é soberano em palavras e em ações. Ele não pode ser forçado a revelar nada. Eu vou me colocar no meu lugar, sabendo que Deus é o Senhor de tudo. Então, Deus falou para Abacuque, escreve a visão. Você grava com letras grandes para que quem passar correndo possa ler. O que eu vou revelar para você vai acontecer. Você espere, tenha paciência. Se tardar, tenha paciência. Não falhará, porque é a minha palavra. Ele falou que a Babilônia, o rei, o povo é soberbo. A alma deles não é reta. Mas vocês que são o meu povo, o justo viverá pela fé. Essa é a minha mensagem para você passar para o povo. O justo viverá pela fé. O soberbo é enganoso como vinho, mas ele não permanecerá. Ele será desprezado pelos conquistados. Aí então Deus fala para ele, 5 ais que vão ser depois cobrados dos babilônios. Eu vou trazer os babilônios, eles vão castigar o povo, vão levar para o cativeiro, mas depois eles serão castigados também, porque eles estão também incorrendo no erro, estão pecando. Então ele fala de 5 ais para os babilônios. Ai daquele que acumula o que não é seu, despoja as nações com sangue e violência. Um dia a Babilônia será despojada, do jeito que ela fez, ela vai receber. Segundo ai daquele que ajunta bens mal adquiridos, roubados, eram os impostos, era exploração, era escravização. E eles então, Deus fala que a própria construção deles, os materiais, vão clamar das paredes, vão falar, vocês roubaram, isso não é justo. Terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue, com iniquidade, para a sua própria glória. E esses seus esforços, por um tempo, serão úteis, mas depois não levam a nada. Enquanto eles querem glória, Deus fala para Abacuque, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então a glória de Deus nunca vai passar, a glória dos babilônios passará. E depois então ele fala do quarto ai daquele que dá de beber ao seu companheiro vinho misturado com drogas. O bêbado tira a roupa, fica nu, e Deus está falando, um dia vocês também vão ficar embebedados, eu vou dar o copo da minha ira para castigar vocês pela idolatria, pela maldade que vocês têm. A mesma humilhação e vergonha que vocês impingem aos cativos, vocês sofrerão também. Ai daquele, o quinto, ai daquele que adora os ídolos. É uma atividade fatal e tola, porque eles não falam, eles não andam, eles não respondem a nada. Eles não têm fôlego nenhum.
Agora, Deus continua no seu santo templo. Ali, Deus governa o mundo. Abacuque vai reconhecendo daquela agonia que ele estava, do conhecimento que ele vai adquirindo de um Deus eterno, um Deus poderoso e um Deus que estava tomando conta do seu povo. E o capítulo 3 é uma oração, um hino, é o Salmo de Abacuque. Provavelmente depois eles passaram a usar este hino nos cultos deles. O profeta pede que Deus avive a obra dele. Aviva a tua obra no nosso tempo. Faça maravilhas como o Senhor fez lá no Egito, no Êxodo, como o Senhor fez antigamente. E mesmo irado, Abacuque pede, tenha misericórdia de nós. Não se esqueça da sua misericórdia. E o profeta lembra toda a história de Israel, de Edom, das pragas do Egito, as nações com medo deles que vinham vindo para a terra prometida. O dia que o sol e a lua pararam, e ele lembra, o Senhor salvou o teu povo. O Senhor feriu os reis por onde nós passamos. E eu estou assustado. Mas eu decidi ficar tranquilo, em silêncio. Porque Deus falou que Ele vai castigar aqueles que estão nos atacando. E eu vou esperar esse dia, o dia da vingança de Deus. Deus é o nosso vingador. Então ele termina o livro dele com um salmo, com uma poesia. Ele está dizendo, mesmo que as coisas fiquem ruins demais, muita tribulação, muita guerra, muita tristeza, muita morte, mas ele vai permanecer firme no Senhor, porque Deus é o Deus do povo, é o Deus que libertou, é o Deus que continua tratando do povo. E ele faz aquela poesia que muitos de nós conhecemos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam dos currais, e no aprisco não haja gado, ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Esse livro ficou como um livro muito importante para a Reforma Protestante. Foi lendo esse versículo que ele aparece lá no Novo Testamento, em 3 lugares. Ele é lembrado por Paulo, lembrado em Hebreus também. Eles falam, o justo viverá pela sua fé. Então, Abacuque, da agonia, do questionamento, da revolta que ele estava no começo, ele vai para o consolo, a tranquilidade, a espera, a paciência, a fé. Ele vive aquilo que Deus falou. O justo, aquele que me conhece, aquele que eu salvei, vive pela fé. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanece. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua trabalhando, cuidando do seu povo. Hoje, a igreja de Jesus, os cristãos, formam o povo de Deus. As promessas que foram feitas para Israel e que foram cumpridas até que Jesus veio. Existem ainda as profecias. Jesus veio, a primeira vinda, mas nós agora aguardamos a segunda vinda. E as promessas continuam. Eu gosto muito quando a gente lê lá em Apocalipse que muitas coisas horríveis vão acontecer, mas todas as pessoas que aceitam Jesus, que têm o selo do Espírito Santo, essas pessoas serão cuidadas pelo Pai Celeste. Essas pessoas continuarão o projeto de Deus de salvação e de vida nova
vida com Deus, vida em paz, vida na paciência e vida na espera, que as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.